Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Aspectos da Edificação do Reino de Deus. Assunto número 26. Na edificação, a instrumentalidade humana, a beleza da edificação, a liderança. É bom a gente fazer uma diferença entre a casa espiritual de Deus, que é a eclésia, e o reino de Deus. O universo inteiro Deus criou perfeito e Deus queria e ainda quer que o universo sirva para desenvolver uma criatura semelhante a Deus, a sua imagem e semelhança, que ocupe o universo, que seja agradável a Deus, que cultue, que louve a Deus e que obedeça a Ele fazendo a vontade dEle. O reino de Deus é muito mais do que só a eclésia, o povo de Deus, a família de Deus, a casa espiritual de Deus. No entanto, Deus quer habitar nesta casa, que é o corpo de irmãos, quando unidos, edificados, ou seja, cada um colocado no seu lugar, cada irmão e cada irmã com um ministério ao Senhor, servindo a Deus com dons espirituais, trabalhando com amor, com dedicação, salvando outras vidas, ensinando, discipulando as outras vidas, que vão ser formadas também como pedras vivas, este corpo que é a casa espiritual na qual Deus quer habitar, onde receber culto e onde Deus quer ter alegria em ser bem recebido no meio do seu povo, as pessoas que fazem parte da eclésia. Mas acontece que Deus tem muitos outros interesses além da eclésia. Deus tem interesse em dar o fim no reino de Satanás. Deus tem interesse na terra, tanto é que ele vai criar uma nova terra, como também novos céus, ou seja, nova atmosfera, uma nova situação no universo. O sol vai se explodir, vai o Senhor criar uma nova fonte de luz. Diz a Bíblia que Deus será a luz na Nova Jerusalém que desce do céu, preparada por Deus para a habitação de Deus com os homens aqui na terra, de forma que Deus vai criar novos céus, ou seja, uma nova ordem no cosmos. Deus vai criar uma nova terra, porque a terra que há se contaminou pelo pecado. O interesse de Deus, então, vai muito além da eclésia. Não é só fazer religião que Deus quer, fazer promoção e eventos religiosos. Deus tem interesse na causa da justiça no meio dos homens. Deus tem interesse na verdade. Deus tem interesse no destino das nações. O reino de Deus é muito além do que a gente possa pensar como sendo limitado à nossa igrejinha. O reino de Deus não é a nossa denominação, não é o mundo religioso. O reino de Deus é tudo no universo onde Deus tem interesse e que quer fazer obedecer a Ele. De forma que é bom a gente entender sempre isto. Nós temos o privilégio de participarmos com Deus da obra de edificação de um reino, que por enquanto, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de nós, mas um dia este reino se manifestará na terra. Quando Jesus voltar, Jesus vai dominar a terra e este reino encherá os céus também. A pedra que Nabucodonosor viu e que teve a interpretação na sua visão de Daniel, servo de Deus, era o reino que iria se manifestar para destruir os reinos da terra e encher toda a terra, encher os céus. O reino de Deus vai ocupar todo o universo depois que Jesus voltar. A capital será aqui na terra, onde Jesus estará reinando. Mas este reino abrangerá todo o universo. Hoje nós temos o privilégio de trabalhar na edificação deste reino. Nós estamos ligados à família de Deus, à casa espiritual de Deus, mas para sermos sacerdotes em favor dos outros, das populações que ainda não conhecem a Deus, daqueles que, também como nós, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Hoje estão longe
por causa do pecado, porque desconhecem a Deus, mas a nós o Senhor nos deu a incumbência de levar até eles esta palavra do Evangelho, que é o nosso privilégio. E àqueles que creem, nós vamos levar o ensino, nós vamos levar o discipulado, para que eles também sejam encaixados nesta família de Deus, nesta casa espiritual para habitação de Deus em espírito. Nesse processo todo, a liderança é fundamental. Deus quer que Jesus seja o modelo. Seguindo Jesus, os apóstolos que foram discípulos de Jesus aprenderam com ele. Jesus transmitiu pessoalmente uma maneira de viver que os apóstolos aprenderam pela convivência pessoal e, por sua vez, transmitiram aos outros. Quando a igreja, por mais de 3 séculos, não teve nenhum templo, não tinha nenhum grande ajuntamento, grande concentração. Quando isso acontecia, era raramente nas ruas e nas praças e involuntariamente, porque não se podia promover grandes ajuntamentos do Evangelho. A igreja se reunia nas casas e o apóstolo Paulo faz muita referência à igreja que está na casa do fulano, na casa do cicrano, e nas casas os irmãos eram discipulados, ensinados. Hoje há um grande mal no meio do povo de Deus, que é a massificação. As pessoas não são membros mais dos seus irmãos, eles são membros de organizações, de carteirinhas, são membros de empresas religiosas e não de seus irmãos, o que é um grave mal. Isto não é reino de Deus, isto daí vem a ser religião humana, onde Deus não assina. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas e nem assina empresas religiosas. Deus é Deus de pessoas, e aqueles que aprenderam com Jesus, ensinaram para os outros. Apóstolo Paulo era imitador de Jesus, ensinou para Timóteo e recomendou para Timóteo que o mesmo que ele aprendeu ensinasse para outros, formando daqueles outros líderes idôneos, capazes de ensinar também para outros, e assim o Evangelho seria transmitido pessoalmente, não por propaganda, não pela mídia, não de uma forma aérea, mas pessoalmente. O Evangelho seria ensinado no discipulado diário, contínuo e constante. No discipulado é fundamental que se façam líderes. Deus quer formar líderes semelhantes a Jesus. Hoje nós vemos uma geração de líderes que o são por formação humana, pelo conhecimento, pela esperteza, pela habilidade de falar, pela propaganda de si, pela projeção, imagem pública, mas o Evangelho precisa se basear em líderes que sejam santos, que tenham a vida reta diante de Deus e diante de todos, para que sejam imitados. O Evangelho consiste no discipulado, evangelizar e discipular, e o discipulado consiste em demonstrar, viver e ensinar as pessoas a viverem como a gente vive. Eu quero citar para você o exemplo de Gideão, um jovem que teve a sua educação como outros em Israel. Ele foi bem educado, rapaz de princípios, mas quando veio o chamado de Deus, ele começou a ser preparado pelo Senhor, com a revelação de Deus, com a santificação, com a fé, a coragem, a ousadia, para que ele fosse um líder. Eu quero ler então com você em Juízes 7, a partir do versículo 7. Disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Somente crente não pode ser líder, ele precisa ser um discípulo. Então vamos continuar. Tomou o povo então provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda,
Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te. O líder precisa ouvir a voz de Deus. Tome nota disto. O Senhor disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço ao arraial e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás. Então desceu ele com seu moço à vanguarda do arraial dos midianitas. E lá ele ouviu aquela revelação maravilhosa de Deus, naquele sonho midianita, em que eles reconheciam a derrota diante de Gideão, pessoa que já tinha sido conhecida pelo nome entre os inimigos. Assim importa que os inimigos nos conheçam como conheceram a Gideão, e os inimigos saibam que nós somos do Senhor. Então Gideão, fortalecidas as suas mãos, voltou, reuniu seu povo e disse: vamos. E no versículo 17, disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Aqui está o resumo da liderança cristã. A liderança cristã se resume nisto: como eu fizer, façam vocês também. Sede imitadores meus, como eu sou de Cristo. É o que a gente precisa dizer para os irmãos. O que eu quero dizer também é o que eu quero também estar apto a dizer. Façam como eu. Sigam o meu exemplo. Sejam meus imitadores, como eu estou sendo de Paulo, como Paulo era de Cristo, enfim, assim por diante. Eu quero ser um líder. O que eu quero ver os irmãos fazerem, eu quero estar fazendo também. Na vida de oração, na dedicação ao estudo da palavra, na piedade, no amor aos irmãos, na humildade, na simplicidade, na dedicação, em tudo e por tudo, eu quero estar sendo exemplo para os irmãos e poder dizer isto também. Vocês querem aprender como é seguir a Jesus, então olhem para mim e façam como eu. Isto é discipulado, isto é fazer discípulos, ensinar, não é só falar, é ensinar como fazer e como agir. Eu espero que você entenda isto e que você tenha também no seu coração este desejo, que você seja discípulo primeiro, obedecendo, seguindo e acatando orientação, estando debaixo de autoridade, para você também poder ser exemplo para outros e poder dizer para outros a mesma coisa. Isto é a ordem do Senhor, que você faça discípulos. E a única maneira verdadeira e espiritual de fazer discípulos é como Gideão. Como eu fizer, façam vocês também. Sigam meu exemplo e nós vamos juntos servir a Deus. Amém.